estamos de volta. Hoje nós estamos comentando sobre contação de histórias e estamos conversando com Edmilson Ávila, que é um contador de histórias. Bom, Edmilson, você já falou para quem você conta a história, mas eu queria saber que tipo de história você conta. Mas antes até, vamos falar um pouquinho como que é esse contar, né? Como que você aprendeu a contar a história? Qual é o processo? Dá uma dica assim de como é. Muitas vezes a própria história te mostra um caminho, né? Sim. O que ela precisa. Mas a gente vai aprendendo a usar a entonação, pausa, ritmo. Porque quando você conta uma história muito linear, você ouve. Mas quando ela tem, né, variações de voz, de tom, um ritmo, às vezes um susto no meio da história, Sim, então né? isso acaba prendendo mais, né, o seu espectador, porque ele quer saber o que vai acontecer, por que às vezes abaixou o tom de voz e de repente subiu. Claro que isso não é muito consciente, né? Nossa, ele fez isso. Vai trabalhando com a emoção através da Isso. Você vai voz. se envolvendo com a história através dessa técnica aí, vamos dizer assim, é uma técnica usada de variação de tom, enfim, né? Até mesmo gestos, né? Por exemplo, Sim. eu que tenho a mania de falar com as mãos, é muito interessante, né? Você pode usar, né? Você Eu pode uso usar. muito também. Você pode usar gestos, né? Porque o gesto também é uma forma de expressão, né? Sim, o gesto, né, valoriza muito a Valoriza, história. Então, isso. às vezes, o gesto né, de um senhor na história, ou de uma criança. Então, o gesto do corpo você oferece para quem está ouvindo também a imagem daquilo que você está falando. Que ela Isso. cria no inconsciente dela aquela imagem. É interessante. Bom, eu acho adorável ouvir história, mas também gosto de contar, apesar de não ter a técnica que você tem, mas eu vou na intuição. Eu vou, como é que você disse que pode aprender? Por oralidade, né? Por Isso, tradição, tradição, vai isso. ouvindo e O vai meu é passando. tradição, né? Bom, que tipo de histórias, Edmilson, você conta? Bom, todo tipo de Todo história. tipo, né? Todo tipo de história. Não tem E uma, por exemplo, porque você vai ao centro espírita, não necessariamente precisa ser uma história espírita, com uma conotação espírita. É uma história que tem um fundo moral, é interessante, é isso? sim, geralmente nas palestras, quando eu dou palestra, eu também utilizo desse recurso do contar Sim, histórias. sim, Então, muitas vezes são as parábolas, dependendo do tema, mas muitas vezes são histórias que não têm, né, uma palavra, por exemplo, reencarnação ou algum termo espírita. sim. Mas o ensinamento que aquela história traz tem tudo a ver Com o tema com o abordado, é isso? tema. Então, não Ah, interessante. necessariamente é uma história espírita ou cristã, ou uma parábola. Às vezes é uma história de tradição oral, uma história, às vezes, de tradição judaica, japonesa, portuguesa, que às vezes chega, né, porque a gente fala que as histórias também nos procuram, né? Sim. Ela chega e você lê e fala, então essa história tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar. Às vezes a própria experiência, ou de um amigo, de alguém, ou a sua própria. Você não Sim, precisa dizer que é a sua experiência, mas a experiência em si pode servir como um exemplo para aquele tema. E em forma de história, fica muito mais fácil de assimilar o conceito, né, o ensinamento. exatamente. E as histórias, assim, e não tem muito, às vezes, questão de público, que muitas vezes querem saber. Às vezes, uma história que eu conto para uma criança de 6 anos, eu conto para um adulto, eu conto para um jovem, e muitas vezes da mesma forma, né, do mesmo jeito, com a mesma entonação, trejeito. E cada um assimila aquela história, absorve a sua forma, claro, porque cada um vai entender e compreender De o que acordo está com a sua ouvindo. condição evolutiva, né? Exatamente. Com a sua idade, enfim. Mas, às vezes, tem histórias que eu conto do mesmo jeito para todos os públicos. Muito bom. É, e aí, você é um trabalhador voluntário, acredito, do Centro Espírita, é isso? Sim. Então, por exemplo, se um centro espírita quiser que você vá fazer essa atividade lá no evento, enfim, eles podem te convidar, você aceita esse tipo de trabalho? Sim, nós já fomos em muitos, né? Já fui em muitos centros espíritas, inclusive de outros estados, Uhum. cidades do interior, que eu chamo de evangelho com arte, né? Ah, Então, certo. sempre se utilizando, às vezes, da arte, da contação de história, às vezes uma música, uma imagem, uma poesia, para falar de um tema específico. Então, vários lugares já fui. Aliás, eu comecei em um outro centro, né? Antes da casa que eu frequento. Foi um amigo que me conhecia, sabia que eu contava histórias e perguntou. E aí foi até um desafio, porque eu nunca tinha pensado em se utilizar muito mais da arte do que agora eu utilizo. Uhum.
E foi muito interessante. Então, é o que eu gosto de fazer e levo para outras casas. Essa forma de se utilizar um pouco do contar e de outras artes também para falar do Evangelho. E aí, a gente, então, vamos dar um contato, né, para quem quiser convidar você, quiser saber como que é essa sua atividade, como que faz para entrar em contato com você? Bom, eu tenho um site que as pessoas podem entrar em contato, né, que é um site que é meio voltado para as minhas artes, mas também é um meio de contato, Sim. que é o www.edmilsonavila.wix.com ou pelo meu e-mail, que é o e-mail mais próximo. Como é que é? www. edmilsonavila.wix.com. .ix.com. E o e-mail? É edmilson.avila@levandohistorias.com.br. Maravilha. Nós vamos indicar você para alguns centros, porque e principalmente para aqueles que nós participamos, porque eu acho que é uma atividade extraordinária para essa base aqui do nosso momento, né? Que é essa juventude, a infância e juventude, que nós estamos vivendo um momento de transformação. Nós precisamos ajudar essa garotada a mudar esse nosso mundo, não é mesmo? Com certeza. Vocês também, porque vocês fazem parte dessa geração nova que está empenhada em mudar o nosso mundo, né? E isso é muito importante, viu, Edmilson? Eu acho que você está de parabéns pela sua tarefa, pelo seu trabalho, porque é um trabalho extraordinário em relação a essa nova geração que está chegando. Eu só agradeço a sua participação. Sempre que você tiver algo interessante, não deu tempo da gente contar uma história, né? Verdade. Né? Mas então fica assim esse sabor de quero mais, de ouvir você contar uma história. E só agradecer. Eu agradeço também o convite de vir falar, né, de algo que para mim é muito natural, falar da contação de história, que é algo que eu já trabalho há muito tempo. Eu acredito que não só de agora, não só desta encarnação, Verdade, não só verdade. deste corpo. Eu já acho que tive contato com as histórias, né, de outras vidas e continuando, mas agora direcionando talvez não, né? Com certeza direcionando para que as pessoas possam refletir e buscar encontrar dentro de si alguma conexão com aquela história que possa melhorar, né? Muito bom. Muito obrigada. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você ainda quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/TV Mundo Maior ou ainda facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu aguardo você. Até lá.